Por ser episódios que mancham o desporto rei, não é? Olha, É lamentável assistir a situações deste género. acima de tudo, eu quero acreditar que isto não são adeptos do futebol, isto são adeptos da violência que usam o futebol para se tornarem violentos, para agredir. Isto não faz sentido nenhum, isto não dignifica nenhum dos clubes e se há uma coisa que o Guimarães tem tido sempre, o Guimarães começou-se a destacar, o Vitória de Guimarães, eles não gostam, é o Vitória, mas para as pessoas entenderem, o Vitória de Guimarães começou-se a destacar precisamente pela sua massa adepta, ou seja, que são fiéis adeptos do clube e apenas do clube. Se em Lisboa tens adeptos do Estrela da Amadora e depois tem Benfica ou Sporting, ali são só Vitória de Guimarães. E, portanto, eu aí entendo. Só que estas claques, quer a claque do Vitória de Guimarães, quer a claque do Braga, estão a receber aquilo que há de mais negativo, que é criar estas alas ultras, como o Benfica tem, o Sporting e o Porto, em que depois aproveitam-se do futebol ou dos encontros de futebol para depois processarem a sua violência. E é aí que os clubes têm que agir. Isto não é um problema só de polícia. É um problema de polícia, obviamente, e, portanto, os infratores devem ser punidos e castigados duramente. Mas a polícia também nem sempre consegue, lá está, como vemos aqui nestas imagens, que são captadas ainda de dia, não conseguimos perceber a proximidade ou não do estádio, Sim. não é? Mas como é que a polícia, lá está, não consegue, acaba por não conseguir controlar tudo, não é? Não, é óbvio que sim. E isto, por vezes, repara, as claques, estes ultras, costumam marcar encontros até, precisamente antes dos jogos, para acertar contas. Isto vai gerar o quê? Estas agressões deste adepto do Porto que estamos a ver, isto vai gerar o quê? No próximo jogo, quando o Vitória de Guimarães for ao Dragão, vamos ter um problema idêntico. Seja na próxima época, seja... Claro que sim. E isso é que é o problema. Portanto, é preciso que os clubes também comecem a olhar para dentro, que os clubes comecem a afastar estes adeptos, que estes adeptos são as maçãs podres, são aqueles que vão e acabam por estragar depois o ambiente. Repara, o estádio do Dom Afonso Henriques foi um estádio que teve cheio, lutas são esgotadas, cerca de 30 mil espectadores. E certamente também muitas pessoas com famílias, claro, com crianças. E depois temos aqui estes acontecimentos, provocados aqui por 2 ou 3, e no outro também meia dúzia, e portanto isso é que acaba por depois denegrir a imagem daquilo que é o desporto, daquilo que é o futebol, daquilo que se pretende do futebol. E do desportivismo. Portanto, estes adeptos têm que ser efetivamente afastados do futebol, porque isto não são adeptos, são alguém que serve do futebol para fazer aquilo que gosta. Mas acaba que por haver também aqui um ciclo violência. vicioso, Mário, e aqui vemos imagens do jogo. Quando há tantas queixas relativamente à arbitragem, também os ânimos estão inflamados nesse sentido, acaba por ser aqui uma bola de neve, também gera mais violência fora das 4 linhas. O ambiente de crispação existente e que os presidentes às vezes não têm noção das suas palavras, ajudam a isto. Ajudam a provocar isto. Porquê? Porque depois as coisas às vezes até acontecem de uma forma muito simples. Quando tu começas a passar a mensagem, por exemplo, que o Sporting tem o manto verde e que domina tudo, domina as arbitragens e que tem tudo dominado. Ouves o Presidente do Porto a dizer isso, ouves o Presidente do Sporting, do Benfica a dizer isso, o que é que acontece? Os adeptos encaixam isso como uma realidade. E, portanto, basta num jogo com o Sporting, há uns adeptos que passam, mandam uma boca a outro grupo de adeptos neste sentido, para disputar uma reação, se calhar, mais violenta ou uma reação mais agressiva. E é óbvio que os dirigentes têm uma responsabilidade grande nestes acontecimentos. É preciso não esquecer que as próprias claques têm também os seus campeonatos. E como nós vimos o Sporting em Nápoles, lembras-te daquelas imagens, é que depois aquilo é filmado intencionalmente para depois, lá nos fóruns de claques, demonstrarem que são melhores ou que são mais agressivos ou que são piores do que os outros. E aí somam pontos naquele campeonato de claques. Eu acho que esse tipo de adeptos não podem fazer parte do futebol. Os clubes devem de afastar esse tipo de adeptos porque eles não estão lá para apoiar a equipa. Proibir de assistir aos jogos, por exemplo? Não estão para assistir aos jogos, não estão para apoiar a equipa, estão lá precisamente para provocar os outros adeptos, para andarem à porrada, para demonstrarem que, de certa forma, como quiserem, que são mais fortes do que os outros. E isso não pode dignificar certo, nunca mas o desporto. sabemos que há a indicação de pelo menos 37 detidos na sequência destes desacatos que acabámos de ver. O que é que pode acontecer a essas pessoas? Pois agora, a questão agora vão ser identificados e depois nunca se vai saber o que é que cada um fez ou eventualmente depois levam uma multa e hoje provavelmente já estão todos em casa. Ou seja, não é mão pesada o Exato. suficiente para dissuadir de uma repetição destas cenas que estamos a ver? Não vai, e repara, o que vai acontecer agora é apenas as represálias, porque agora vai haver a vingança dos outros que não agrediram e, portanto, ou que foram agredidos e, portanto, isto vai gerando aqui um efeito bola de neve que não para por causa disso, por isso é que é necessário afastar. É necessário resolver afastar esta gente do futebol. Isto não é gente do futebol, não é gente do desporto.
Isto é gente da violência, é gente que aproveita o desporto e os encontros para expressar os seus instintos de violência. E, portanto, estão a mais no futebol, pena pesada, mão pesada, multas pesadas, têm que sentir que não se podem envolver nisto. Se calhar nesses 37 que estão detidos, se calhar 2 ou 3 se calhar nem tinham culpa. Mas pronto, estavam envolvidos, estavam naquela situação, vamos ver o que é que... Estamos a rever essas imagens, são imagens que entretanto chegaram à redação do Now e que mostram aqui um adepto do Futebol Clube do Porto a ser violentamente agredido por outro no meio de 2 carros. Isto, momentos antes do jogo, do lado esquerdo do seu ecrã vimos as imagens que já circularam durante o dia de ontem e que surgem precisamente na sequência do jogo, com várias cadeiras a voar, também alguns adeptos a apelarem à calma, mas ainda assim há um deles que diz mesmo se não haverá uma pistola por ali. Certo é que são imagens de extrema violência que estão a marcar este jogo entre o Vitória de Guimarães e o Futebol Clube do Porto. O Benfica quer fechar Rafa Silva já nos próximos dias. É uma notícia do jornal Record que escreve que há otimismo na SAD liderada por Rui Costa de que o acordo com o Besiktas é possível. O clube turco começou por pedir 15 milhões de euros, agora aponta para valores a rondar os 7 milhões. Nesse sentido, o Benfica espera convencer o Besiktas com uma proposta de 5 milhões de euros mais bónus, dependentes do apuramento para a Liga dos Campeões. O acordo com o Rafa já é total. O avançado português tem à espera um contrato de 2 épocas e meia. Mário, muito se tem falado de Rafa Silva, muito se tem falado também dos valores. Agora, de facto, o Besiktas parece estar disponível para baixar consideravelmente a verba, mas ainda assim falamos de 5 milhões, mais 2 por objetivos, digamos assim. O que é que te parece este valor, tendo em conta aquilo que sabemos de Rafa, aquilo que se conhece do jogador e a falta que poderá ou não fazer ao Benfica por esta altura? Olha, a questão de Rafa, 1 euro é caro, fruto daquilo da forma como saiu do clube, e não vamos esquecer isso nunca, porque isso vai ter repercussões. Se as exibições não corresponderem, se não forem positivas, ou se Rafa demonstrar algum desinteresse ou falta de empenho, os adeptos vão lembrar-se desse aspecto. E aí passa a ser um incómodo para Rui Costa, que é o presidente, que o foi contratar, e passa também a ser um incómodo para o próprio José Mourinho, que depois tem aqui um jogador que pode ser um foco de estabilização até interna e até de conflito com os adeptos. Agora, não há dúvida nenhuma, se me perguntas, Rafa, por 5 milhões mais 2 por objetivos, é caro? Não, não é caro. Eu não me esqueço é que quando ele podia ter ressarcido o clube, é caro. E depois repara, o Benfica já tinha pago ao Braga 16 milhões de euros por ele. E, portanto, paga mais 5. E quando ele quis sair do clube, quis sair a custo zero. Ou seja, quis ser ele a encaixar o bónus de assinatura. Ou seja, foi egoísta. Muitos jogadores o que fazem é assinam com o clube e depois o clube acaba por ser ressarcido em 10 ou 15 milhões de euros, que é uma verba baixa para um jogador com esta qualidade, mas depois a verdade é que ele não quis isso. Quis ser ele a encaixar o dinheiro. E é isso que o Benfica não se pode esquecer. Depois há Mas quando falas disso, e dos adeptos também, que não podem esquecer, os adeptos não perdoam, ou melhor, não deixam de ter essa mágoazinha se Rafa vier para o Benfica e começar de facto a apresentar resultados? Repara, o futebol é memória curta. O futebol é memória curta. Aquela história do que de manhã é verdade, à tarde é mentira, é isso, é memória curta. Porque as coisas mudam muito. Eu não tenho dúvidas, uma coisa é certa. O Rafa a vir para o Benfica vai ter que trabalhar o dobro dos outros. Porque também já vem com um acréscimo de pressão, não é? Vai ter que ter um empenho, vai ter que ter um empenho a duplicar. Vai ter que reconquistar os adeptos. Os adeptos gostavam muito do Rafa e o Rafa amoava. Não celebrava golos, às vezes. E, portanto, sempre foi assim um jogador da MUS. Eu quero acreditar que o Rafa, com esta situação que passou no Besiktas, tenha crescido também como pessoa. 32 anos já está na altura de ter crescido também como pessoa e ter percebido que aquilo que o Benfica lhe deu, mais nenhum clube lhe deu. E, portanto, que lhe deu a formação, que pagou por ele, que lhe deu títulos, que lhe deu conquistas, que ele contribuiu e teve um papel ativo, mas que foi na altura de sair, ele não quis retribuir o clube. E, portanto, o clube está-lhe a dar a mão outra vez. Porque mas o certo é que já estamos aqui quase no fecho do mercado, não é, Mário? Até que ponto é que Rui Costa deve ou não fazer aqui uma pressãozinha até para satisfazer José Mourinho, que, como sabemos, quer muito que Rafa volte ao Benfica? Quando nós começámos a falar em Rafa, eu sempre disse, se o Benfica quer o Rafa, tem que ter o Rafa no dia 2 de janeiro.
E, portanto, isso já lá vai. isso vai ter que pagar, que pague logo e que acelere esse pagamento. Aquilo que percebemos é que também o Besiktas está aqui, de certa forma, a manter o jogador enlumbrando e a castigá-lo. Ou seja, também há aqui uma tentativa de querer castigar o jogador pela sua postura, pela sua falta de profissionalismo, pelas mentiras que ele disse, pela sua falta de empenho, pela imagem que ele passou. É preciso não esquecer, Rafa é que provocou esta situação toda com o Besiktas. E, portanto, o Besiktas não está confortável, sabendo que há um interessado, e mesmo que admita vender por estes valores que nós falámos, é alguém que está a pensar, não, agora vamos aguentar e vais andar aqui também a sofrer, porque foi aquilo que andaste a fazer, a má imagem que ele passou. É preciso não esquecer, Rafa tentou com o treinador, tentou correr com o treinador, tentou criar problemas ao presidente. Mas achas, agora que falas nisso do treinador, e desculpa interromper-te, mas se isso tivesse acontecido, achas que esta história teria tido um rumo diferente? Ou Rafa queria mesmo já sair e sabia que esse era o primeiro passo a dar, era entrar em conflito com o treinador? Tá bem, mas ele entrou em conflito e está no direito dele. Ele pode não estar satisfeito. A verdade é que ele é muito bem pago para não estar satisfeito, não é? Nós, por vezes, podemos não gostar muito de um chefe, mas temos que o respeitar, é o mínimo. Somos profissionais, vamos ter que continuar a vir trabalhar, não podemos faltar ao trabalho. E o que ele fez foi querer faltar ao trabalho. Foi demonstrar uma falta de interesse muito grande. E, portanto, eu acho que aí é que ele comete o erro. Eu lembro-me de uma declaração do Presidente em que dizia se o Rafa voltar aos treinos e se integrar à equipa e se jogar, quando abrir a janela de transferência, podemos falar. E, portanto, houve sempre uma tentativa do Besiktas em resolver a situação. O Rafa é que foi extremando posições, mais decisões atrás de mais decisões, e portanto vai ter que viver com elas, seja ele a pagar os 5 milhões, seja o Benfica a pagar, e eu entendo que o Besiktas queira ser ressarcido daquilo que pagou ao jogador, porque quando lhe pagou, acho que foi 10 milhões de prémio de assinatura, foi por 2 épocas, era por 2 épocas e não era por uma época, foi o que ele fez. Portanto, é preciso resolver esse problema, seja Rafa ou Benfica. Benfica, se vai fazer falta ao Benfica, pode fazer falta e pode ser útil, mas vai ter que trabalhar muito. Muito bem, Mário.